O retalho cutâneo é definido como uma porção de tecido de tamanho e espessura variáveis, que é transferida para uma região próxima ou distante do seu local de origem e que depende para o seu sucesso no novo local de irrigação arteriovenosa, seja ela do seu ponto de origem ou de destino. Os retalhos, juntamente com os enxertos, são os dois pilares de sustentação da cirurgia plástica, tanto na cirurgia reparadora como na cirurgia estética. O melhor retalho é aquele que reconstrói da forma mais simples totalmente uma área com perda de substância, mantendo da melhor maneira possível as mesmas características do local do defeito: cor, espessura, textura, elasticidade, presença ou não de pelos e outros anexos da pele, sem distorções ou retrações, preservando a função do local ou órgão reconstruído, além do aspecto estético, sem provocar sequelas na área doadora. A história do uso de retalhos cutâneos nos leva a muitos anos atrás. Já no ano 400 a.C., foi descrito na Índia o primeiro retalho usado para a reconstrução do nariz. Em 1597, Tagliacozzi desenvolveu um retalho direto do membro superior para a reconstrução nasal. No século XVII, houveram avanços em várias áreas, propiciando o desenvolvimento das técnicas cirúrgicas. Já no século XVIII, começaram a surgir as sociedades dos cirurgiões, na França e na Inglaterra, e em 1846, o desenvolvimento da anestesia garantiu ainda mais o progresso da cirurgia, que vem melhorando e evoluindo cada vez mais até os dias atuais. Para compreendermos melhor o uso de retalhos, precisamos entender da anatomia e fisiologia cutânea. A pele e os planos subjacentes são divididos em algumas camadas. São elas a epiderme, a derme, o tecido celular subcutâneo ou camada aureolar, a fáscia superficial ou de escarpa, a camada profunda ou lamelar, a fáscia profunda e, por fim, o músculo. A pele funciona como um órgão sensorial e de proteção, atuando também como suporte nutricional e na termorregulação. Devido a essa última propriedade, seu fluxo sanguíneo é dos mais variáveis do corpo, podendo aumentar em 7 vezes com a vasodilatação ou diminuir consideravelmente devido ao frio. Em relação à vascularização, ela pode ser dividida em macro e microcirculação. A macrocirculação é proveniente dos grandes ramos vasculares, como a aorta, carótidas, axilares e femorais. Delas, emergem as artérias denominadas segmentares, que irão irrigar extensas massas musculares. Proveniente desses ramos, emergem as artérias perfurantes, que podem ser de 3 tipos: miocutâneas, septocutâneas ou cutâneas diretas, as quais são ramos perpendiculares à pele e formarão os plexos vasculares subfacial, subdérmico e dérmico, que por sua vez irão irrigar determinadas regiões da pele, regiões estas que compõem os mais diferentes retalhos, de acordo com essa circulação local. Os ramos que irão formar a microcirculação cutânea emergem dos plexos dérmico e subdérmico. A microcirculação é responsável pela nutrição da pele, termorregulação, hemostasia e hemodinâmica vascular. Nos capilares, ocorrem as trocas gasosas e de energia em nível celular. Esses capilares possuem os esfíncteres pré-capilares que regulam a microcirculação de acordo com os estímulos nervosos simpáticos, que controlam a abertura ou fechamento desses esfíncteres e determinam uma vasodilatação ou vasoconstrição conforme as necessidades metabólicas locais. Principais indicações para o uso de retalhos são reparos da face, cobertura de estruturas nobres, cobertura de osso sem periósteo, cobertura de tendão sem peritendão e cobertura de regiões com déficit de irrigação. Eles podem ser classificados pela localização do retalho, em locais e a distância, pela composição, em simples e compostos, pela irrigação, em ao acaso ou axiais, e pela região anatômica, de acordo com o local onde será aplicado. Em relação à classificação pela localização do retalho, eles são definidos como locais quando os retalhos estão adjacentes ao defeito
geralmente mantendo as características da pele a ser reconstituída, como cor, textura, pelos e espessura. Esses retalhos necessitam de menos estágios operatórios e menos tempo de hospitalização, sendo ideais para indivíduos mais idosos. Eles podem ser de dois tipos, que rodam sobre seu próprio eixo, em rotação, em transposição ou em interpolação. Outro tipo de retalho cutâneo local é o em avanço. Eles movem-se diretamente sobre o defeito, sem movimentos de rotação ou lateralidade. Eles podem ser de pedículo simples, bipediculado ou em VY. Nos retalhos à distância, a área doadora do retalho é distante do defeito a ser reconstruído. Os retalhos podem ser à distância diretos. Geralmente, tornam necessário uma etapa cirúrgica para a confecção do retalho e outra para a liberação do seu pedículo, 3 a 4 semanas após. A mobilidade das extremidades, membros superiores e inferiores, é de grande importância. O outro tipo são os à distância indiretos. Neles, transferem-se tecidos através de um transportador, geralmente um membro, ou através de migrações, tubos pediculados. São pouco utilizados após o surgimento dos retalhos microcirúrgicos. Em relação à classificação pela composição, eles são definidos como simples quando têm uma única estrutura anatômica, seja cutâneo, de mucosa, de fáscia, muscular, tendinoso ou de aumento. E são definidos como compostos quando têm duas ou mais estruturas anatômicas, como por exemplo, fáscio-cutâneos, miocutâneos, osteomusculares ou osteocutâneos. Em relação à classificação pela irrigação, os retalhos irrigados ao acaso não têm pedículo definido. Eles são nutridos por ramos de artérias musculocutâneas, que superficializam próximo à sua base. A ampla rede anastomótica, que comunica os vasos cutâneos diretos com os vasos musculocutâneos, explica a sobrevivência de alguns retalhos ao acaso, longos e finos. Entretanto, como não contam com um eixo vascular, como os retalhos axiais, são mais sujeitos à isquemia, e neles a relação comprimento-largura deve ser considerada, onde o comprimento deve ser 2 a 3 vezes o tamanho da base, com variações decorrentes do tipo de vascularização de cada tipo. São exemplos desse tipo de retalho os retalhos em avanço, o VY e em rotação. Já os retalhos axiais têm um pedículo definido. São os que incorporam uma artéria septocutânea em seu eixo longitudinal. Se um retalho axial se estende além do comprimento de sua artéria nutridora, a parte distal a ele terá características de retalho ao acaso. Eles são divididos em peninsulares, que têm continuidade com a pele da base até a ponta do retalho. Um exemplo é o retalho frontal com pedículo na artéria supratroclear. E ilhados, em que não tem continuidade da pele, levando apenas um segmento de pele interposto por um segmento somente com feixe neurovascular. Tem melhor mobilidade para rotação. São exemplos o retalho chinês e o retalho interdigital. Os retalhos axiais podem ainda ser divididos em retalhos axiais locais ou à distância, esses também chamados de microcirúrgicos. Por fim, classificamos pela região anatômica em retalhos da cabeça e do pescoço, retalhos do tronco, retalho de membros superiores e retalhos de membros inferiores. Retalhos de pedículo subcutâneo são confecções de retalhos com incisão sobre as linhas naturais da pele, ficando pediculado em um cilindro central de tecido subcutâneo, contendo vasos perfurantes que promovem sua nutrição. Como principais vantagens, os retalhos de pedículo subcutâneo
promovem boa semelhança com a pele. Além disso, são facilmente confeccionados sobre as linhas de menor tensão da pele e não produzem distorção das estruturas envolvidas. As principais desvantagens estão no fato de possuírem elasticidade limitada, vascularização dependente do subcutâneo, aumentando o risco de necrose, e por só poderem ser confeccionados em locais margeantes ao defeito. A placa areolo-papilar é o estágio final nas reconstruções de mama e tem objetivo estético, pois após sua confecção, a neomama deve adquirir o aspecto mais similar possível em comparação à mama contralateral. A técnica de retalho cutâneo triangular invertido apresenta um caráter inovador e deve ser feita após obtenção da estabilidade da projeção da neomama no segundo ou terceiro tempos das reconstruções mamárias e apresenta as seguintes etapas: marcação, decorticação, arcabouço inicial mamilar, confecção final mamilar e enxertia areolar. Os resultados se apresentam bastante satisfatórios. Há tendência de baixos índices de complicação na área doadora em relação a retalhos locais. Apresenta fácil execução e boa segurança de técnica. A região nasal é uma zona muito acometida por câncer de pele, sendo sua reconstrução um grande desafio. O retalho nasogeniano de interpolação é indicado para defeitos da asa do nariz em que não há indicação de síntese primária ou de retalho de avanço em VY da própria asa do nariz, em que não há comprometimento dos sulcos alar e supralar. Essa técnica consiste em um retalho desenhado sobre o sulco nasogeniano com pedículo superior baseado nos ramos subcutâneos das artérias faciais, labial e angular. Esse enxerto pode ser coletado da cartilagem na concha com acesso posterior, mantendo-o com formato de lua crescente, e geralmente, para defeitos cutâneos da asa nasal, é necessário suporte estrutural com cartilagem, para evitar estenose narinária ou insuficiência da válvula externa nasal. A reconstrução de pálpebra inferior apresenta desafios que se devem à importância estética e funcional dessa região da face. Uma técnica opcional para reconstruir defeitos da pálpebra inferior é usar o retalho cutâneo zigomático palpebral, que se mostra uma alternativa principalmente nos casos de pele escleroatrófica de pessoas idosas, bem como para pessoas jovens que não apresentam redundância de pele palpebral superior, impossibilitando, por exemplo, o uso de enxertos de pálpebra superior, ou retalhos como o de Frick e o de Trippier. O uso de retalhos pode apresentar complicações, e elas podem ser divididas em imediatas e tardias. As principais complicações imediatas são espasmos dos vasos nutridores, estiramento excessivo do retalho e necrose parcial por falta de nutrição ou congestão venosa. Já como complicações tardias, temos o edema linfático persistente, a parestesia local e o retalho anestésico. Alguns eventos acompanham o preparo de retalhos. Dentre eles, podemos citar o fenômeno da isquemia provocada pela reperfusão. A reperfusão, que ocorre de 12 a 24 horas no tecido, provoca uma infusão de radicais superóxidos, que são frações reativas de oxigênio, nos retalhos, causando lesões. Elas se caracterizam por alterações nas biomembranas, estruturas que delimitam as células entre si, e as organelas e o núcleo, lipoperoxidação.
A peroxidação lipídica danifica também o endotélio vascular e inibe a síntese de óxido nítrico, uma substância relaxadora da musculatura lisa, além da prostaciclina sintase, responsável pela formação de substância vasodilatadora, a prostaciclina. Ocorre, então, o predomínio de agentes vasoconstritores e que estimulam a agregação plaquetária, como o tromboxano A2, contribuindo para a necrose tecidual. O fenômeno da inflamação persistente ocorre quando o trauma cirúrgico resulta em resposta inflamatória. A ação dos mediadores primários da resposta inflamatória, como a histamina, a serotonina e a cinina, é curta. Após a formação da cinina e na presença do complemento, as células lesionadas sintetizam prostaglandinas via degradação dos ácidos graxos poliinsaturados nas membranas celulares em um processo peroxidativo. Quando há uma resposta inflamatória aguda persistente, verifica-se acentuada produção de radicais livres e que esgotam a capacidade de defesa orgânica, composta por inativadores do estresse oxidativo, ampliando a resposta agressora ao retalho. Assim, a área de necrose será tanto mais extensa quanto mais durar o infiltrado leucocitário. O efeito neurovascular ocorre quando um nervo simpático é seccionado. As catecolaminas liberadas levam a um estado hiperadrenérgico e a vasoconstrição, mediada por receptores alfa-adrenérgicos da musculatura cutânea, reduz o fluxo sanguíneo no retalho, agravando a isquemia produzida pela secção vascular. Isso afeta negativamente a pressão de perfusão das arteríolas do plexo subdérmico. Uma porção maior do segmento distal do retalho é excluída do fluxo sanguíneo, aumentando as chances de necrose. Na autonomização, há a interrupção da circulação nas áreas de incisão, a secção dos nervos vasomotores, a intensa vasoconstrição associada com a liberação de noradrenalina e os processos inflamatórios que cercam a evolução cicatricial são alguns dos fatores deletérios que ocorrem com a lesão. Como reação a esses eventos, o fluxo sanguíneo se organiza paralelamente às linhas de incisão e aumenta pela vasodilatação e pela angiogênese. O tempo de espera antes da transferência do retalho permite a redução da noradrenalina liberada. O preparo parcial de um retalho que não interrompa completamente sua vascularização periférica, portanto, enseja a melhora do fluxo, favorecendo sua sobrevivência quando for finalmente liberado. A isso se denomina autonomização. Por fim, vamos comentar fatores que influenciam a circulação dos retalhos. O uso de antioxidantes ou de quilantes pode prevenir as ações de radicais livres de oxigênio, neutralizando seu efeito deletério e protegendo os retalhos. Além disso, drogas como o glufamidil, o uso de expansores e o uso de câmeras hiperbáricas mostram-se positivos no aumento de sobrevida dos retalhos. No entanto, fatores como tabagismo e radiação mostram-se ao contrário, promovendo efeitos deletérios sobre os retalhos.